Bom, agora nós vamos falar dos alemães. A Alemanha, ela é um grande parceiro comercial do Brasil. Ela corresponde a 20% mais ou menos dos negociadores estrangeiros no Brasil. Ela está muito forte na área de siderurgia. A Alemanha ela é um país que ela tem um desenvolvimento em tecnologia de equipamentos pesados, principalmente, muito forte, né? Então, quando você fala de alguns setores da indústria brasileira, muitos equipamentos vêm da Alemanha. Eu trabalhei particularmente no setor siderurgia, onde os equipamentos eles vêm da Alemanha. A Alemanha é um dos maiores mercados, a Alemanha e Itália. Falamos lá dos italianos, dos povos latinos, a gente acabou colocando tudo ali numa panela só, por similaridade de características. Era bobeira falar de um e falar de outro. Os alemães, eles estão muito fortes aqui na área de eletroeletrônica, na área de equipamentos, na área automobilística, como eu falei, siderúrgica, na área de medicina, na área química, tem a Bayer, que é uma empresa enorme, outras empresas grandes, você tem as montadoras alemãs, como a própria Volkswagen. O alemão é aquele negócio, ele também é um povo anglo-saxão, né? É a base ali praticamente de ingleses, franceses e alemães, austríacos e suíços são os anglo-saxões. Na Inglaterra misturou ali com os bretões, isso há muitos séculos atrás, com os franceses com os gauleses, e os anglos e os saxões propriamente ditos, eles formam os povos, principalmente aqui os alemães. E quando você fala de negociar com o alemão, a primeira coisa que você tem que entender é que ele vai ter um perfil, como povo, ele já vem com esse perfil totalmente meticuloso, racional, aquela coisa seca, aquela coisa lógica. Não é que ele seja ruim, que ele seja mal educado, não é isso. O alemão é muito meticuloso, ele é muito metódico, ele é pontual. Então você tem que saber trabalhar essas características, né, com o alemão. Então, quando você vai negociar com o alemão, por exemplo, você fecha um contrato, não adianta você querer voltar atrás no contrato ou dar jeitinho. Não existe jeitinho para alemão. O alemão não trabalha com jeitinho em hipótese alguma. Então, eles são extremamente pontuais. Se você combinou uma reunião às 10, tem que ser às 10. Se você combinou de marcar uma reunião para a semana que vem, a segunda, tem que marcar. Eles não gostam de ficar cancelando. Eles são... Eu brinco, né? Eu falo que eles são robôs, de tão lógicos e tão metódicos que eles são. A gente brinca um pouco disso, que eles são robôs. Não é difícil negociar com o alemão. Eu, particularmente, negociei muitos anos, mais de 10 anos com alemães, nas empresas que eu trabalhei. A grande questão de trabalhar com os alemães é você entender esse lado racional, é você entender esse lado meticuloso deles, onde muitas vezes você vai estar falando alguma coisa ou fazendo uma piadinha, eles não vão sorrir. Alguns são mais flexíveis, outros nem tanto. Tem alemães que têm uma característica comportamental um pouco diferente, mas na sua grande maioria eles são realmente mais frios, mais metódicos, mais centrados, mais formais. Então não espere comportamentos informais numa mesa de negociação com negociadores da Alemanha, porque eles não vão trazer isso, eles não vão fazer uma piadinha, eles não vão contar da vida, eles não vão falar da família, eles não vão falar de futebol. Ou seja, essas informalidades, quando você senta numa mesa de negociação com o alemão, dificilmente você vai ver. Eu tenho experiências com alguns fornecedores que são diferentes, mas olhando a grande maioria de fornecedores que eu já tive da Alemanha, e não foram poucos, desde equipamentos, como eu falei, a matérias-primas, químicos, e até logística internacional, porque eu também contratei muitos operadores logísticos alemães, o comportamento padrão é esse, bem metódico, bem pontual, bem persistente, eficiente. O alemão ele tem uma característica muito interessante, pessoal, que ele foca muito em processos. Então ele quer resultado? É óbvio, qual empresa não quer resultado? O objetivo de toda e qualquer empresa é ter lucro para a própria sobrevivência dela. Mas o alemão, ele não quer só ter o lucro, não é o resultado final, como vocês vão perceber, que é a característica muito do norte-americano. O alemão, ele quer entender o processo. O alemão, ele não é ponto e vírgula, ou ele é ponto ou ele é vírgula. Ele é por ser muito metódico, ele quer entender o caminho lógico das coisas. Então, quando você está negociando com o alemão,
Você tem que ir para o detalhe do detalhe do detalhe de qualquer esboço de contrato, de qualquer esboço de equipamento que você está comprando ou vendendo, de qualquer informação que você tenha que prestar para eles. Não tem essa coisa de vamos lá, vamos fazer de qualquer jeito e depois a gente arruma. Isso não existe com um negociador alemão. Eu mesmo tive N oportunidades, muitas vezes, de meu pessoal criar o escopo de um equipamento, durante 6 meses lá, preparando o escopo do equipamento que quer, principalmente siderurgia, que são equipamentos pesados, equipamentos grandes, e aí você negocia, fecha o contrato, o cara fala, puxa, eu preciso que, sei lá, a saída do painel eletrônico seja para a esquerda. E aí o alemão, você vai chegar nele e falar, olha, aconteceu um probleminha, meu pessoal detectou que teve um erro ali de planejamento, coisa básica no layout da fábrica, esse equipamento precisa ter o painel para a esquerda. Ele vai falar, ok, fazemos, muda o contrato. Faça um aditivo de contrato. Vai falar, mas vocês nem começaram a fabricar, é só você pôr o painel do lado direito, eu te mando e-mail. Não, isso não está no contrato. Então percebam como eles são extremamente metódicos. Não tem ponto e vírgula com eles, né? Se você falou que o painel vai ficar à esquerda, o painel vai ficar à esquerda. A não ser que você mude o contrato, faça um aditivo de contrato, alterando a descrição do produto no contrato, ele não aceita, porque para ele o que vale é o que está no contrato. Isso é importante. Entender como ele vai trabalhar essa questão de jeitinho. Não existe jeitinho para eles. Então isso tem que ficar muito claro, que quando você está negociando ali com um negociador com esse perfil, ou seja, ele não é tão sarcástico, ele não tem o complexo de divindade igual o francês, não é sarcástico ou muito polido igual o inglês, mas ele é extremamente metódico, ele é persistente, ele faz muito essa questão que a gente chama dentro de modelos de negociação, do balão de ensaio. O que é o balão de ensaio? Ele te chama para uma negociação, você acha que vai bater o martelo, ele fala não, obrigado, e vai embora. Por quê? Porque ali ele sentiu como é o seu comportamento, como é a negociação, como é que você faz, como é que você não faz. Para quê? Para justamente na próxima rodada de negociação ele já te pegar na curva, porque ele já entendeu como é o teu perfil de comportamento. Então, quando você tem uma negociação com um alemão, por exemplo, e você percebe que na primeira rodada a coisa não andou e que ele vai voltar, é ideal você mudar o seu estilo de negociação para a segunda rodada, porque ele já fez a sua leitura. Ele já entendeu como você se comporta. Ele já fez essa questão do balão de buscar essa questão de chegar ali no ganha-ganha, mas do jeito dele. Então tem que saber trabalhar isso por quem está do outro lado da mesa. Isso é importante entender. Então elabore, perceba como ele vai se comportar numa mesa de negociação, saiba como ele trabalha, saiba como ele pensa. Tudo isso é fundamental. Valorize a questão do status pessoal e profissional, porque o europeu ele tem um pouco dessa visão, né? Somos europeus, mas tudo bem, você vai lá, você afaga o ego dele, não tem problema nenhum. Você só tem que entender que ele está te lendo a todo momento, ele não dará nenhum sinal de que está fazendo essa leitura de você na negociação, de que está procurando entender como você se comporta, procurando entender o que você precisa. Ele vai tentar buscar de forma muito lógica, muito metódica, se você está em dependência dele na negociação, porque muitas vezes a gente está... Eu falo por compras, por exemplo, internacionais, às vezes você tem que negociar com aquele cara porque tecnicamente ele é o melhor, o meu usuário lá na minha planta quer o cara, então eu não posso deixar isso chegar nele de que ele é o melhor, porque você imagina, ele já vem com um comportamento totalmente focado em te fazer essa leitura completa, te pegar na curva, e se você ainda começa a mostrar muito rápido que você tem toda uma necessidade do produto dele, aí você realmente vai entrar para um estilo de negociação muito perde-ganha, não é legal, porque você não terá todas as suas necessidades atendidas se você é o cliente, e provavelmente se você é o fornecedor, você não fará a melhor venda, porque ele já, como a gente diz na gíria, te sacou, ele já sabe quem é você. Então ele vai vir com algumas táticas. Quais são as táticas mais comuns na negociação, numa mesa de negociação com o alemão?
Uma delas, está até no texto de vocês muito claro, que é solicitar decisões rápidas. Ou seja, ele faz pressão. Quando ele começa a fazer uma pressão para que você trabalhe numa estratégia de decisão rápida, você tem que tomar cuidado para não se confundir, para não se tornar ansioso, para não cometer nenhum deslize. Isso é importante, porque ele quer efetivamente uma decisão rápida para que a situação fique a favor dele. Ele sempre vai tentar, a gente chama aqui de pedir apenas mais uma coisa. Quando ele é o fornecedor, ele vai começar a tentar te pôr algumas situações que talvez você não tenha previsto na sua negociação. Quando ele é o cliente, ele vai te pedir algumas coisas, ele pode mudar o escopo do que ele quer como cliente, e sempre de uma forma muito metódica, nada emotiva, totalmente racional, e vai justamente jogando na teia dele ali na negociação, e você acaba caindo. Então o alemão ele tem essa característica. Só que uma das vantagens de trabalhar com eles é que eles trabalham muito nessa questão de fatos concretos, de previsibilidade, de desenho de processo, não tem jeitinho. Óbvio, a falta de flexibilidade em todas as situações pode ser um problema. Muitas vezes é uma questão tão pequena e você tem que fazer todo um processo de renegociação de contrato para que ele chegue ali no ganha-ganha ou ele atenda a tua necessidade de mudar alguma coisa. Essa inflexibilidade muitas vezes dificulta os processos, dificulta essa relação comercial. Mas quando você trabalha na questão de previsibilidade, de um bom processo desenhado, seja ele de produção do seu produto, seja na hora de definir um contrato, de definir um escopo técnico, o alemão é muito bom, porque não tem jeitinho. Então tem o 8 e o 80, melhor é sempre o caminho do meio, ok. Vamos ter processo, vamos ter essa questão de fatos concretos previsíveis para decisão, mas vamos ter alguma flexibilidade no sentido de que se eu precisar ter algum desvio mínimo, que isso não comprometa a própria negociação, porque se deixar, em função dessa questão de eles serem muito engessados, eles acabam querendo comprometer a própria negociação, e isso é complicado. Então tem que saber trabalhar com eles, tem que saber entender o jogo deles, tem que saber entender o quanto o alemão ele é rígido em alguns aspectos, pragmático em outros, foco em processo, resultado com processo, não é resultado pelo resultado, e sim, o resultado ele tem que trazer uma cadeia de processo, um desenho de processo, um processo de negociação, tem que ter clareza nas informações, tem que ter bases e fatos concretos para justamente ele ter esse processo de tomada de decisão. Então isso é bem interessante. Trabalhei muitos anos com alemães, tanto no ramo químico quanto siderúrgico. Não é difícil trabalhar com eles. Eles só são metódicos, então você tem que entender que tem que estar tudo muito bem definido antes de você ir para o shake hands, ali, de dar a mão para o cara, de bater o martelo na negociação, porque depois que você terminou a negociação e principalmente depois que você assinou um contrato com eles, não vai ter jeitinho, não vai ter ponto e vírgula. Qualquer alteração, mesmo que for de uma palavra, você terá que fazer aditivos no contrato, terá toda uma gama de burocracia que eles vão exigir, e nós aqui, a gente gosta de tudo muito rápido, manda logo isso aí, muito no jeitinho. Então, essa característica nossa, de latina, de tentar resolver no jeitinho, não funciona para um anglo-saxão, portanto, não vai funcionar numa negociação com um alemão, isso tem que ficar muito claro. Não é difícil negociar com eles, mas tem que entender que é trabalhoso negociar com eles.